Olá, estamos aqui novamente com aqueles nossos encontros com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com a Alcione Moreno, uma querida. Bem-vinda, minha querida. Nós já havíamos conversado numa outra oportunidade. Vou passar para a Alcione, ela vai se apresentar e já vai dizer qual o tema que ela vai abordar hoje. Beijo, bem-vinda. Te Muito apresenta para a obrigada, turma. muito obrigada a todos que estão nos assistindo. É uma grande honra estar aqui. A querida é a Suzana, não demais, eu amo essa mulher, sou fã dela. Estou muito honrada com o convite. Bom, meu Querida. nome é Alcione Moreno, eu sou espírita desde nascimento, faço parte do grupo espírita Livre Pensador aqui de São Paulo. E do CPDOC, Centro de Pesquisa e Documentação Espírita. Estou como vice-presidente da CEPA Brasil, que é um Ah, braço da CEPA, que é a Associação Internacional Espírita. querida. Qual é o tema que tu vai conversar com a gente, Alcione? Olha, Conta. eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre saúde, que é um termo que é muito caro para mim. E eu tenho estudado e tenho visto cada vez mais a saúde, ela ser integrada, um conhecimento integrado. Então, eu costumo dizer que é biopsicológico, sociocultural, ambiental e espiritual. Ah, que Então, lindo. é isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Esse é o ser integral. Alcione, só uma curiosidade. Qual a tua área de atuação na medicina? Eu sou ginecologista e obstetra. Só para a gente ter mais um dado. Querida, conta pra gente. Desculpa. Dentro da ginecologia, a minha subespecialidade, né, que é onde eu estou mais atuando, é sexualidade humana. Oh, que coisa E foi linda. dentro desses estudos, dessa pesquisa, que a gente vai vendo a conexão que tem os diversos conhecimentos e a importância de se ver esse espírito como integrado, conectado a todas os nossos saberes, Sim, né, os nossos conhecimentos. sim, exatamente. Eu achei muito interessante a tua primeira colocação, quando tu aborda todos os aspectos que a gente nem se dá conta, né? Inclusive ambiental, climático, espiritual. Realmente, ó, e começando por aí, com tanta poluição, com tanta destruição do ambiente. Então, por exemplo, você que é aí do Rio Grande do Sul, aquela desgraceira que aconteceu em Porto Sim, Alegre, sim, as enchentes. muitas pessoas saíram, né, do seu lugar, muitas pessoas. Isso é muita doença, não Sim, só pela parte de água, né, que tinha em todos os lugares, leptospirose, que todo mundo sabe, mas principalmente pelo estresse, pela falta de moradia, pela falta de higiene que estava acostumado. Enfim, são tantas coisas que vão se somando nesses locais, albergues, as pessoas ficam muito intolerantes, e com toda razão, sim, né? Estressantes, então aumenta muito a violência, enfim, sim, isso tudo gera doença, sem sombra de dúvida. sim. E o espírito, né? O Claro, espírito ali se é. havendo naquela coisa material toda, Eu não adoecendo. consigo e nem quero ver o espírito separado do corpo. Para mim, são os dois juntos muito Sim, conectados, né? E claro que um interfere no outro, assim como entendo o mundo espiritual com o nosso mundo físico também muito junto, conectado. Eu não sei de que forma que é isso, né? Não sei se em multiversos, não sei se um emaranhando quântico aqui, que eu não sei como, mas ele sempre muito conectado. Então, esse plano físico e
e espiritual muito junto, um interferindo no outro, é uma coisa dinâmica, né? Que faz com que a gente é, entre nesse ciclo, né, de saúde, doença Sim. e vá crescendo. E a cura, ela tá em, ela faz parte dessa equação. Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer na minha área, né, de ginecologista, se todo mundo fosse igual, eu daria Buscopan para todas as cólicas e todo mundo estava feliz e contente. Não tinha ninguém padecendo de nenhuma dor. E não é assim, infelizmente não é assim, por conta da singularidade de cada um e como que essa pessoa inserida no seu contexto social, cultural e ambiental como ela é, como ela se posiciona, os traumas que teve, as dificuldades, as alegrias. E essa pessoa é um todo. E a cura vai direto nisso, né? Eu vejo muito quando, por exemplo, né, pacientes chegam que fazem há 3 meses que eu estou, por exemplo, com um problema de menstruação. Sim. Aí você vai conversando, bom, há 3 meses, ou ela perdeu o emprego, ou aconteceu Oh, alguma coisa no relacionamento. Aí, quando você mostra para ela, fala, puxa, mas percebeu? Olha, fazem 3 meses que tudo aconteceu, isso é um reflexo. Aí a pessoa se dá conta de como as coisas vão se esse quebra-cabeça vai se formando, né? Vai se completando e ela mesma vê a cura, ela mesma vê a saída dos problemas. Puxa, mas de fato eu preciso mudar de emprego, ou eu estou procurando outro, ou assim que eu conseguir melhorar o relacionamento, eu me curei. São todas situações que vão se integrando, né? Que vão se emaranhando junto e que chega à cura. que bonito isso. Eu Eu fico acho tão, lindo, ai, eu adoro isso. eu fico encantada de ver a medicina ser olhada dessa forma, sabe? Olhar para o paciente, o ser humano, a pessoa que está ali, como um ser complexo, assim, cheio de camadas, cheio de. Ai, infelizmente não são todos os médicos, né? É uma Eu sei. minoria bem Eu pequena. sei, eu sei. Como eu sempre digo aos meus pacientes que têm diversas crenças, mas eu sempre digo assim, que a gente tem que olhar a pessoa, corpo e alma, os dois juntos. Muitas Sim, vezes eu falo isso, eu falo, olha, o corpo eu já vi, tá fácil, os exames estão todos normais, está tudo bem. Mas o que está acontecendo contigo? Deixa eu ver o que está essa alma doente. E sim. aí sempre, né, Vem à sempre tona. aparecem as situações. Que bonito isso. Bonito no sentido de tu estar aberta, né? É. Como E, profissional. e nisso eu vejo também a integração dos outros saberes. Então, eu preciso da ajuda de um psicólogo, do fisioterapeuta e de todas as outras, principalmente as outras profissões ligadas à saúde, nós somos todos muito importantes. Sim, Eu brinco, eu falo, olha, gente, eu ando de braço dado aqui com os meus amigos psicólogos, enfim, com tanta sim. gente que ajuda para que a gente possa dar um tratamento adequado a essa pessoa e ela possa ser vista realmente como um ser humano integral que ela é. Ai, é muito bonito. As coisas são muito bonitas. É só a gente saber olhar, né? É só a gente Com certeza. olhar de Tem um olhos para ver, é verdade. muito bonito. Como às vezes a doença vem também nos trazer alguma coisa, alguma informação, alguma até algum aprendizado assim de, né, É. de autoconhecimento, sei lá. Eu gosto muito de dar exemplos, assim, porque eu penso que a pessoa reflete. Baseado nisso, me faz lembrar duas pacientes que para mim foi muito importante. Uma foi uma senhora
que teve um câncer de mama. E aí ela fez todo o tratamento. Quando ela voltou, ela me disse assim: Olha, foi uma das boas coisas que aconteceram na minha vida. E eu tomei um susto, porque câncer de mama, Nossa, né? Como assim? pesado, né? É Muito. forte. Ela falou: Olha, eu mudei minha vida, Oh, completamente. Então, coisas que eu pude dizer que eu não queria ir, que eu não queria fazer. Mudei a minha profissão, eu fui fazer outra coisa. Ela começou a trabalhar com artesanato, que era uma coisa que ela adorava, que ela não se permitia, porque tinha outros afazeres. Ela era uma pessoa de uma atividade muito grande, quase um rock. E mudou, e realmente ela falou foi muito bom, porque melhorou muito o relacionamento com o meu marido, com os meus filhos. E agora eu digo para você que eu sou uma pessoa feliz. Veja, que ela se pesado. descobriu Ela na se dor, descobriu. né? Se descobriu. E a outra, isso há muitos anos atrás, uma outra paciente que ela estava com HIV. E Hum. logo no começo, que não se tinha, assim, estava começando aqui, o Sim, coquetel, enfim. E aí ela falou para mim, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque a ela conseguiu mudança, sobreviver. é, Sobreviver. a mudança, ela já faz bastante tempo que eu a vi, já tinha uns 20 anos de doença. Ela falou, olha, eu vou ser curada, Tá eu vou ser levando, né? curada. E agora, quando eu vejo que as pessoas, que muita gente, né, com HIV consegue estar muito bem, eu sempre me lembro dela. Sim. Faz tempo que ela não passa no É uma doença consultório. crônica como outra qualquer, Como pelo outra muito tratamento. reservada, ela contando do drama que ela passou quando fizeram o diagnóstico, todo mundo já a culpava, né? Como que ela pegou, como que ela adquiriu, como se ela fosse uma, uma devassa. E Ó, no fim foi de uma forma até muito, diria até que um acidente, vai, se a gente pode dizer assim, um sim. acidente. E ela também mudou radicalmente a vida dela, com ter outra paginada, e ela sempre me falava isso: olha, você vai ver que eu ainda vou me curar. E eu estava muito bem, muito feliz, estava em paz com É ela tão, mesma. tão bonito. Eu Porque queria te cura perguntar. também, deixa, Fala, fala, fala. porque cura é uma definição muito difícil. Era isso que eu queria te Porque, perguntar. né? Uhum. Porque pela Organização Mundial de Saúde, há uma definição de que saúde é o seu bem-estar físico, psicológico, e sociocultural. Não é ausência de doença, simplesmente. Isso é uma definição muito complexa, né, de você conseguir. Hoje a gente tenta focar bastante na qualidade de vida da pessoa, que é muito importante. Então, tem pessoas que estão bastante doentes fisicamente, mas ela está bem, ela está em paz consigo mesma. E essa cura, a gente mede, né, o que você realmente está se curando, o que realmente é a sua doença, que a gente tem que trabalhar bastante esses conceitos também. Esses dois exemplos que tu deu das duas mulheres, olha que curioso. Na verdade, a que estava com um HIV, ela não se curou ainda, ela consegue viver com a doença, mas é como se ela tivesse se curado, porque ela se tornou uma mulher mais feliz até, mais aberta, né? Que curioso essa coisa da cura. O que que é mesmo a cura? É tu se mudar, mudar a maneira de tu olhar o mundo? Aí, Alcione, talvez entre a questão de que muitas pessoas se sentem curados espiritualmente, ou por um médium, ou por
algum procedimento mediúnico, que essas pessoas se sentem curadas, porque talvez tocou alguma coisa nelas ali e que a gente não sabe direito como é, né? Sim, sem dúvida. Que a pessoa vai se sentindo melhor, mais forte, né? Com Aham. mais autonomia e se sente bem. Algumas camadas, de repente, que, né, que foram sendo mexidas, que a gente também não entende como é o processo. Uma vez, eu fiz uma cirurgia espiritual. Eu era bem jovenzinha. Foi aí que eu descobri o espiritismo. Eu era muito jovem e eu não tinha como, eu não tinha acesso à medicina, não podia, não tinha como pagar. Aí eu botei na minha cabeça que aquilo ia me curar. Eu decidi, aquilo vai me curar. Eu não sei se a gente, porque a gente tá só estudando ainda, somos mero aprendizes. Se a gente abre as porteiras assim e decide tão fortemente que a gente processa essa cura e acontece. Com outros não acontece. Quando a gente estuda o corpo humano, né, nessa parte física, uma emoção, ela estimula o sistema neurológico de uma forma muito importante. Eu falo muito se chama PNEI, é um acróstico. O corpo tem vários sistemas, né? Sistema digestivo, sistema respiratório, enfim. E o PNEI é um acróstico do sistema psicológico, neurológico, endocrinológico e imunológico. Quando você estuda como uma emoção, qualquer uma, pode ser uma raiva, pode ser uma grande alegria, ele dispara no sistema neurológico vários estímulos, né? Então, a gente diz que é inervado, porque vai pelos nervos, corpo inteiro. Junto com isso, o sistema endócrino, que vai liberar hormônios, também é acionado e mexe com vários hormônios. Isso também no sistema imunológico, que é a nossa defesa do nosso corpo. Então, quando a gente fala, os mais velhos vão lembrar de um desenho que tinha uma hiena e um leão, era o Hard Har Har. Ai, ó dor, Ó vida, ó ó vida. azar. Lembro. E isso é assim, o protótipo da pessoa que vai ficar doente. Porque Sim. com essa emoção, né, assim como foi uma raiva, por exemplo, que mexe tanto no nosso psicológico, neurológico, endócrino e imunológico, Desequilibra, né? você diminui a sua imunidade, você fica aberto a pegar vários micróbios, a pegar qualquer doença. Então, quando a gente fala, e aí a pessoa doente, é óbvio que perde muito da sua disposição, fica aberta a outras coisas aí, né? Tanto a parte física, social, às vezes ela não quer ver ninguém, ai me deixa, já estou com dor, eu não estou bem. Como a parte espiritual também, né? A pessoa não fica bem. Então, só vai piorando, é ladeira abaixo nessa parte de ó vida, ó azar, grande chance dessa pessoa ficar doente. Por isso que eu falo que é tudo muito integrado. A partir do momento que você fala, não, gente, até do pensamento, né? Você tem pensamentos que começam, a gente tem, infelizmente, ainda a ignorância, a inferioridade, mas a ignorância, você começa a pensar uma coisa. Você responde mentalmente, você monta o seu quadro, né? É, Sim. você responde, não, mas se E falar vai isso, eu ficando vou. comprido e fica gigante. Exato, exato. E aquilo vai. Só que nisso você está liberando os seus hormônios, os seus neurotransmissores, aquilo vai mexendo no seu corpo, você dispara o coração, a respiração fica diferente.
é uma porta aberta para você pegar qualquer micróbio, que a gente tem micróbios no ar, Sim. e, e ficar doente. A partir do momento que você fala, não, gente, eu não quero esse pensamento para mim, ou o pensamento que eu quero, não, eu vou me curar, ou Uhum. não, eu não vou entrar nessa linha de desgraceira. É. Vão parando por aí. Aí você começa a prestar atenção na sua alimentação. Não, deixa eu comer uma coisa, né? Porque você fica de uma forma tão envolvida no seu trabalho, nesses pensamentos, você não come direito, você não se alimenta, alimentos que não são saudáveis, aquilo vai numa Uma bola grande de neve. turbulência, né? Aquilo vai nessa turbulência. A partir, citando o seu exemplo, quando você fala, não, eu vou me curar, você Uhum. começa a comer melhor, você começa a ter uns pensamentos melhores, a sua vibração é melhor. Você fala, não, eu não vou É, entrar nisso. E as coisas vão melhorando. é verdade. Não, quando a gente realmente decide que a gente vai, a gente consegue mesmo. E aí a parte espiritual é uma das camadas, né? É Com certeza. uma das portas, digamos assim, que essa É cura porque pode acontecer. nesse exemplo que eu dei, como você, se você está doente, começa a ficar ruim, você começa vamos supor, né? Ficar mais intolerante, porque você está mal. É claro que a sua vibração não está boa. E é claro que as pessoas que estão ao seu redor também não vão ficar bem, porque vão Uhum, juntando. E aí, é claro que o mundo espiritual, como eu disse, está junto nisso. é. Então, Milagre não existe. O não. mundo espiritual não faz nada além do que nós poderíamos fazer aqui no mundo físico. O que acontece é uma oportunidade que às vezes acontece de dar certo, porque tu tá pronta, porque tu quer muito, porque tu vai te colocar no eixo, né? E aí tu abre todas as camadas para que a coisa aconteça. Porque eu já soube de muitas pessoas que fizeram tratamento espiritual e não conseguiram a cura. Uhum. E não conseguiram. E aí a gente vai dizer, como é que uns conseguem e outros não, né? Então, mas É também isso. tem aquilo, né? Em alguns casos, a pessoa come mal a vida inteira, Uhum. fuma, tem tudo em exagero, né? Tudo que é em exagero vai vai ficando doente. Esse corpo vai cansando de trabalhar, né? Então, por exemplo, um estresse crônico que vou dar um exemplo, pessoas da LGBT, por exemplo. A sociedade, a cultura impõe um sofrimento a essas pessoas que é Sim, um estresse crônico, que a sim. gente chama. Então, liberam os hormônios, mesma coisa, os hormônios, as inervações, neurotransmissores, enfim. É um sistema que a gente chama de luta e fuga direto. Não tem a contrapartida, que seria um repouso, uma recuperação. Não dá tempo, porque ela está sobre estresse direto. A chance dessa pessoa, que dessa, ou outras pessoas que estão em grande vulnerabilidade, adoecer, é muito, muito grande. E, e nós temos culpa nisso, A porque, sociedade tem. né, como a sociedade, como essa cultura interage com essa pessoa, cobra dessa pessoa. E isso nas nossas vidas, né, ocorre direto. Por isso que a nossa bandeira é sem justiça social. Não adianta dizer que tem caridade que não Não sem tem. justiça social. Não tem Não, não caridade, tem. não. Não, eu digo fora da justiça social, Hum, não há salvação. não há salvação. É É. salvação, né, entre aspas, mas é. Salvação, entre aspas. Mas é isso. É que, ai, a gente sabe, né, Alcione, muitas pessoas enchem a boca para dizer, ai, a caridade, como se
a sociedade fosse uma coisa apartada de nós. E tu está dizendo exatamente que não. A sociedade às vezes nos adoece, né? Com Socie- certeza. Sociedade que nos... E a Uma gente precisa. cobrança, com Uhum. regras que não fazem bem, não são úteis à humanidade. Querida, eu adorei esse nosso papo. Eu até fiquei meio esbaforida, porque fiz errado ali o link no e-mail. Eu acabo tendo que ser sincera. Eu tenho que contar as minhas bobagens. Mas deu certo. Ai, eu tava tão triste, pensando, meu Deus, será que eu não vou conseguir falar com a Alcione? Eu já estava preocupada também. Eu falei, Oh, olha, da outra vez que nós conversamos, o nosso receio era que estava uma chuva, é, eu tava com medo que acabasse a que luz. acabasse a luz, que Uhum. faltasse. Aí É, hoje. eu pensei isso hoje. Eu falei, bom, já começa o estresse antes para depois a gente conversar bem gostoso. E assim foi. Adorei, adorei, adorei conversar contigo. Foi uma luz, assim, é ótimo a gente acender lanterninhas, né? Que a gente Ai, não está trazendo verdades absolutas, mas a gente vai colocando luzinhas, assim, reflexões, né, para a pessoa, para questionamentos, a é gente tão importante, questionar. querido. Porque nós somos únicos e nós somos muito importantes para nós mesmos. Então, vamos cuidar bem da gente, vamos se amar um pouco, se cuidar, porque assim a gente aproveita ao máximo essa oportunidade reencarnatória que a gente tem. É Então, a verdade. vida é agora, né? Esse instante. Exato, Vamos, vamos ser felizes, exatamente. vamos ser felizes. E Essa encarnação. conversar com você foi um Oh, fofa, tu é uma querida. Essa encarnação é a encarnação mais importante que nós temos, porque com é a que certeza. existe agora, É aqui que né? nós temos. É que é a Vamos real. aproveitá-la. Vamos aproveitar muito. Querida, um grande beijo. Fica Obrigada, bem, eu viu? te Eu te agradeço amo de muito. coração, Eu sabe? Foi, também. eu espero que esse nosso pequeno diálogo leve esperança e luz para muitas pessoas, porque isso é a cura, né? É a Ah, com cura. certeza. Tá aqui Eu também dentro. espero. Obrigada, viu, minha linda? Te amo Eu muito. te amo também. A gente vai se encontrar em Porto Alegre. Uhum. Tu vem, né? Ou não? Então, não, eu quero ir, mas Vem. não, é que na realidade meus pais são vivos, Ai, que é, queridos. são muito lindinhos Hum, e eles não estão numa fase boa, tu tem então eu não sei. receio de sair. Eu não Uhum. sei como, mas Tá, a gente se ok, encontra. ok. De alguma forma a Combinado? gente vai se encontrar. Fica bem. Combinado, querida. Grande beijo Obrigada. pra ti. Até a próxima, querida. Até. Tchau. Tchau, tchau.